Olá, queridos. Me chamo Jainara, sou enfermeira. Trabalho também na área de saúde como técnica em enfermagem. A gente vai trabalhar ao longo desse mês com a disciplina de microbiologia e parasitologia. Espero estar contribuindo para somar juntamente com vocês e compartilhar conhecimentos, né? Sei que é um momento difícil nesse momento de pandemia, não só para vocês do grupo de risco, mas para todos nós. Mas vamos confiar que vai estar tudo certo e que vamos conseguir. E eu estou aqui para ajudar no que eu puder. Então, vamos dar início à aula de hoje, dando retomada essas aulas. Compartilhar aqui com vocês os slides. Ao longo da aula, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem anotar e a gente vai estar marcando para retirar essas dúvidas, né? Bom, eu vou dividir a nossa disciplina em duas para não ficar muito confuso para vocês. Vou primeiro ingressar na parte de microbiologia e depois na parte de parasitologia lá no final. Então vamos começar aqui. Bom, dentro da microbiologia eu separei os principais tipos de micro-organismos para vocês, que são as bactérias, fungos, protozoários e os vírus. Bom, as bactérias, elas são micro-organismos unicelulares simples, cujo material genético ele não está envolto por uma membrana especial, que são os procariotos. Os procariotos, eles não possuem um núcleo para albergar esse material genético. E já os eucariotos possuem, né? Geralmente as estruturas dos procariotos ela é menos complexa do que dos eucariotos. E eles são basicamente, os procariotos são basicamente as bactérias, né, em geral. Bom, as bactérias elas podem ser divididas de acordo com a sua composição da parede celular. Essa parede celular ela é um envoltório que é composto de peptídeo-glicano, que é uma camada de peptídeo-glicano com os carboidratos que são intercruzados entre si. Essas bactérias elas podem ser finas e espessas. As bactérias finas, elas recebem uma coloração chamada GRAM. GRAM foi um pesquisador que criou essa coloração. Dentro da placa de microscópio, a gente coloca essa coloração de GRAM, onde as bactérias finas, elas apresentam uma coloração mais arroseada lá na cultura, que chamamos de bactérias gram-negativas. E as bactérias gram-positivas, quando introduzidas o gram, ela fica mais roxeada na placa, podendo assim a gente chamar ela de espessa, que são as bactérias gram-positivas. Bom, essas maneiras de tratamento das bactérias gram-positivas e gram-negativas, elas podem assumir diferentes propriedades quanto ao aparecimento de doenças. Por isso, o importante a gente ter esse método de coloração e assim a gente vai conhecendo quais doenças são manifestadas como bactérias gram-negativas e gram-positivas e os seus respectivos tratamentos de cada uma delas. Bom, quanto à morfologia, elas podem apresentar em formas de esferas, formas de bacilos, forma espiral e forma de vibriões. Aqui temos essas bolinhas que chamamos de cocos, que são as formas de esferas. Elas podem vir agrupadas entre dois, que são os diplococos, em fileiras, que são os estreptococos, e como um cachinho de uvas, que são os estafilococos. Temos aqui os esporos bacterianos, que eles podem vir agrupados também ou em fileiras. Temos a forma flagelada da bactéria, onde ela possui esses ramificações que são os flagelos, que ajudam na locomoção da bactéria. Os vibriões, que é essa forminha de meia luz, e os bacilos, que tem essa forminha mais redondinha. O espirilo, ele possui uma forma mais afinilada e meio que torcida.
esse formato aqui do Diospirilo, ele é muito difícil de conseguir ver a sua parede celular, porque ele é afunilado e quando se colocar a GRAM para poder verificar lá na placa, é um pouco difícil de encontrar. Bom, os fungos. Os fungos são micro-organismos eucariotos, unicelulares ou pluricelulares, ou seja, com uma única célula ou várias, que possuem quitina em sua parede celular. Essa quitina ela é um polissacarídeo que ele oferece proteção à célula. Bom, os eucariotos, eles, como eu já falei, eles possuem material genético envelopado e ele está dentro de uma membrana plasmática. Bom, os tipos. Os tipos de fungos, eles podem ser unicelulares e pluricelulares, como eu já falei, com uma única célula ou com vários. Exemplos de organismos unicelulares temos as leveduras e de pluricelulares temos os bolores. Os bolores, eles são aquelas formas de bactéria maiores. Um exemplo muito típico deles é o cogumelo, como mostra a figura aqui. São os fungos grandes. E os protozoários. Os protozoários, eles são micro-organismos eucarióticos, unicelulares. Eles possuem vida livre ou parasítica. Eles se movimentam através de pseudópodes, cílios ou flagelos. Os protozoários, eles são exclusivamente unicelulares, possuem uma única célula. Eles têm estruturas completamente diferentes dos fungos. E, consequentemente, a sua morfologia também é diferente quando se visualizada no microscópio. Dentre os exemplos desses protozoários, temos 3 aqui bastante conhecidos que separei, que é o Plasmodium falciparum, que é o causador da malária, né? A malária em regiões endêmicas tropicais, né? Transmitida lá pelo mosquito, por esse mosquito aí, Plasmodium falciparum. O Trypanosoma cruzi, que transmite a famosa doença de Chagas, né? Como você já deve ter ouvido falar, que é daquele barbeiro grande. Ele deposita suas fezes sobre a pele, o indivíduo coça e ele atinge a corrente sanguínea, podendo causar vários problemas de saúde, dentre eles coração grande. Alguns tempos atrás, a gente até ouviu falar que o Trypanosoma cruzi, como a doença de Chagas, ela não é só transmitida dessa forma direta, né, do barbeiro, como a gente também ouviu alguns casos de vir contaminada com açaí, né? Mas acho que isso já não está acontecendo mais. E a Giardia lamblia, é muito conhecida. A Giardia lamblia, ela é bem característica. Esse bacilo, quando visualizado no microscópio, ele parece um balão, tem os olhos, a boquinha. Causa a famosa giardíase, né? Que são infecções vaginais nas mulheres. E também infecções intestinais pela essa giardia. E os vírus? Os vírus, eles são estruturas acelulares, eles possuem material genético DNA ou RNA. Eles são parasitas celulares obrigatórios, que são parasitas intracelulares. Os vírus, se eles não estiverem parasitando uma célula, eles são incapazes de se replicar e, consequentemente, produzir o seu material genético. Né? Então, fora das células hospedeira, esses vírus eles não causam mal algum, eles são inertes, né? Não causam mal algum para o ser humano. Então, ele é parasita intracelular obrigatório dentro da célula. Os tipos de vírus. Os tipos de vírus, a gente pode classificar eles quanto à composição do envoltório, quanto ao material genético, quanto à geometria, como ele se apresenta geometricamente, e quanto ao seu tamanho também. Quanto à composição do envoltório, ele pode ser lipídico ou não, né? Como a estrutura das proteínas.
O seu material genético ele vai se caracterizar em cDNA ou RNA, ou seja, como mostra aqui a imagem, às vezes possui uma fita dupla e uma fita simples. Quanto à sua geometria, se ele tem forma complexa, cilíndrica, e quanto ao tamanho, porque existem vários tipos de vírus de vários tamanhos, seja eles grandes ou pequenos. Vamos aqui para engajando aí, falando sobre os vírus finalmente, vamos continuar falando aqui sobre algumas doenças causadas por vírus. Como eu já falei, a infecção são por parasitas intracelulares obrigatórios, que eles não possuem nenhuma atividade quando fora da célula. Vamos começar aqui com as famosas viroses, né? As viroses, elas são doenças causadas por vírus, consequentemente, que apresentam manifestações bem diferentes do que as comuns. A gente pode ver aí, quando a gente muda de clima, né? O clima esquenta, aparecem muitos casos de virose, principalmente em crianças e idosos. Esses vírus, eles possuem essa facilidade com essa temperatura quente. E ele não é caracterizado por uma virosezinha comum, os sintomas são diferentes, um pouquinho mais violento do que a virose comum. Bom, um vírus muito conhecido por todos nós, que é um vírus transmitido sexualmente, é o vírus da AIDS, ou HIV. Ele é um retrovírus envelopado, possui no centro de 2 moléculas de RNA, e cada uma delas é envolta por moléculas proteicas. Bom, a AIDS, ela é uma imunodeficiência causada pelo HIV, ou seja, uma doença que afeta o sistema imunológico. Como acontece? O vírus ele invade os glóbulos brancos, que são as células responsáveis pela nossa defesa do organismo, né? Esses agentes infecciosos eles podem se reproduzir uma vez que parasitam uma célula, pois antes disso eles não possuem metabolismo próprio, ou seja, são parasitas obrigatórios de uma célula. Com isso, uma vez parasitada, a célula não pode realizar suas funções básicas de maneira apropriada, já que o sistema imune do afetado ele começa a enfraquecer, fica muito debilitado. Então, a lógica ela é bem simples. Uma célula que inicialmente servia para a defesa, agora ela é uma fábrica de vírus que infectarão novos linfócitos, ou seja, novas células de defesa, dando continuidade ao ciclo sucessivamente. Isso ele abre espaço para infecções de doenças oportunistas que, por sua vez, podem ser letais. Ou seja, vamos entender que, bem, uma pessoa que é portadora do vírus da AIDS não quer dizer que ela morreu, quando acontece de falecer, que ela morreu exclusivamente, unicamente pelo vírus da AIDS. Como ela é uma doença que afeta o nosso sistema imunológico, ou seja, a gente fica sem defesa no nosso organismo. Então, qualquer doença que nos afete, até mesmo uma simples virose, já é um motivo maior para enfraquecer o nosso sistema imunológico e, consequentemente, piorar o nosso estado de saúde. O HIV, ele é um retrovírus, ou seja, através da enzima transcriptase reversa, ele pode produzir DNA a partir do RNA. E é importante citar que o vírus possui DNA ou RNA, mas nunca ambos, nunca os dois. Ele possui um ou ele possui o outro. Bom, contágio. O contágio, como eu já falei, é através de relações sexuais, seringas ou material contaminado, transfusão de sangue e de mãe para filho, né? É congênito. Gente, o vírus da AIDS, ele não se pega. Se pegar na mão, se beijar, se abraçar, ele não pega assim. O contágio dele é dessa forma aqui. Relações sexuais, seringas contaminadas através de perfurações, transfusões de sangue e de mãe para filho de forma congênita na hora do parto. Bom, os sintomas são muito variados de acordo com cada pessoa, né? Isso depende muito do estado de saúde dela.
quando uma pessoa portadora do vírus da AIDS, ela se trata bem desde o início. Geralmente ela não costuma apresentar sintomas violentos, mas os sintomas mais conhecidos é a imunodeficiência mesmo, a incapacidade do organismo se defender dos vírus, aparições de infecções oportunistas. Os sintomas variam desde febre, fadiga, inchaço dos gânglios, e após anos a doença ela pode se complicar até levar à morte. Bom, o tratamento, a gente sabe que é uma doença que não tem cura, então não existe vacina por enquanto. Não existe cura, porém os medicamentos que inibem a ação das enzimas, o paciente ele pode ser tratado pela unidade básica de saúde, os medicamentos são de graça, fornecidos pelo SUS, são os famosos coquetéis, como a gente conhece. E a cada ano a gente pode contar com a formulação de novos medicamentos, é uma grande esperança e até mesmo uma cura, né? O sarampo é uma doença também causada por vírus, bastante caracterizada pelo estado febril, que causa essa inflamação no sistema respiratório e manchas pelo corpo. O contágio dessa doença ela se dá por secreções dos olhos, nariz e garganta, espirro e tosse, e o contato anterior ao aparecimento das erupções na pele. Pode ser transmitido também pelo esse contato dessas erupções. Essas erupções aqui, ó, que aparecem por todo o corpo, causa muita coceira, né, no paciente, acomete mais as crianças no início de sua vida. Os sinais e sintomas, eles aparecem em cerca do 11º dia, como a coriza, como já falei que é a coceira, coça muito, febre e dores pelo corpo. As manchas também elas podem aparecer na boca e posteriormente no corpo todo. Bom, as complicações. Ela não é uma doença grave, porém, podem se aparecer complicações. O tratamento e a profilaxia dessa doença, ele se dá através do tratamento dos sintomas, é um tratamento sintomático, através de medicações que vêm amenizar esses sintomas, e as vacinas. A rubéola ela é uma doença benigna, ela comete tanto crianças como adultos, e o contágio ele é direto por via respiratória ou sangue materno. Os sintomas, ele possui um período de incubação, essa doença. O período de incubação é cerca do 14º a 21º dia. Ele é caracterizado por dor de cabeça, mal-estar em geral, febre, dentre outros. Após esses sintomas, surgem as manchas pelo corpo. O tratamento, ele geralmente também não é grave, é uma doença. Essa doença também pode ser transmitida através do contato congênito de mãe para filho e podem causar agravamentos como malformações congênitas. O tratamento se caracteriza com repouso e a ação do sistema imune através de medicações que melhoram o sistema imunológico desse paciente. A dengue é muito conhecida também em nossa região aqui tropical. Ela não é bem uma novidade para ninguém, né? É transmitida pelo Aedes aegypti. Esse vírus possui 4 tipos, dentre eles a gente tem 4 tipos, 1, 2, 3 e 4, todos eles causando o mesmo quadro, febre alta, dor de cabeça e muita dor no corpo, manchas vermelhas na pele e possível sangramento, como a gente já ouviu falar da dengue hemorrágica, que é o que causa sangramento. É bem grave. Uma vez infectado por um dos tipos virais, o doente ele fica imune a esse tipo de vírus da dengue, ele não pega mais. E por ser uma doença transmitida pelo mosquito, a sua forma de prevenção mais eficaz é combater o agente transmissor, não deixando recipientes com água acumulada, evitando assim a reprodução do vetor da doença e exterminando os mosquitos. Devemos estar bastante atentos para essas prevenções em nossas residências, né? Porque o foco do mosquito
é justamente água parada. Zika vírus, essa doença ela causa sintomas muito parecidos com o da dengue. Porém, a partir do final de 2015, houve um aumento dos casos de microcefalia no Brasil. A gente teve um surto aí de microcefalia, que são aqueles bebês que estavam nascendo com a cabeça pequenininha. Então, houve esse surto muito grande aí no ano de 2015. Isto foi relacionado com o aumento dos casos de Zika vírus. Atualmente, estão sendo feitos alguns estudos para tentar identificar a real relação deste vírus com a microcefalia. Apesar de ele ser majoritariamente transmitido pelos mosquitos, o Aedes aegypti, em alguns estudos, mostra que este vírus está presente e pode ser transmitido pela saliva. Isso são estudos. Pelo leite materno e por relações sexuais. Porém, ainda não se sabe se o vírus se torna ativo no indivíduo nessas situações. Então, a principal forma de prevenção é a mesma da dengue, como eu falei anteriormente, o combate ao mosquito transmissor da dengue. Bom, o ciclo da doença. Temos aqui o recipiente de água parada, onde as larvas se depositam nessa água, elas são liberadas pelo mosquito através da picada com o ser humano e começa a aparecer os sintomas, né, da doença. Ele é basicamente isso, é muito simples esse ciclo. Por isso que é muito importante, gente, a gente exterminar esses focos de água parada, porque eles começam daqui, não tem outro meio deles se proliferar que não seja pelo foco aqui de água parada. Os sintomas, como eu falei, febre alta, dores no corpo, a prostração, né? O paciente fica ali fadigado, astenia, muita fraqueza, falta de apetite. As erupções avermelhadas na pele nem sempre aparecem, em alguns casos sim. No Zika vírus a gente vê muito, né? As manchinhas na pele. E as hemorragias, como eu já falei que a dengue hemorrágica são os casos mais graves, né? Aí já vem afetar os glóbulos e as plaquetas. A prevenção, como eu já falei, a eliminação do foco. Isso é uma guerra aqui no nosso Brasil. E cabe cada um fazer sua parte para conseguirmos exterminar esse mosquito transmissor da dengue. A febre amarela. A febre amarela ela é uma doença mais acentuada em alguns estados, como Minas Gerais, Tocantins e Goiás, que são os estados de muita mata, né? E após o contágio, a gente pode identificar febre, dores no corpo, irritação, pulso baixo, enjoo. Uma pessoa com febre amarela, ela já está, no caso, bem sintomático, os olhos ficam, igual mostra a imagem aí, bem amarelados, né? Porque ela afeta lá no sistema hepático. A pessoa fica bem amarelada mesmo. Como ela afeta o sistema hepático, né? Está ligado a complicações no fígado, rins e, consequentemente, hemorragias. Por isso, essa coloração amarela, porque ele é uma doença que afeta o fígado. A febre amarela urbana, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e a amarela silvestre pelo mosquito Haemococcus. Tem essa diferença aí entre os mosquitos e as doenças. A prevenção, ela não tem tratamento, é basicamente o mesmo da dengue, só repouso. Também combate ao mosquito e as vacinas contra a febre amarela a partir dos 6 anos. A hepatite é muito conhecida como inflamação no fígado. Ela pode ser viral ou tóxica. Viral por vírus e tóxica por meios externos, como, por exemplo, as formas de transmissão delas, que eu vou explicar mais à frente, cada uma, que são vários tipos de hepatite. Aqui, os tipos de hepatite. Temos a hepatite A, que se dá pela contaminação de água e alimentos contaminados. É o tipo de hepatite menos grave.
A hepatite B, ela se dá por contaminação do sangue, objetos perfuro-cortantes, por exemplo, e pela via sexual, e de mãe para o filho, congênita, que é a forma mais grave. E a hepatite C, que é a transfusão de sangue ou uso de drogas injetáveis, também muito parecida com a B e é uma forma bem grave. Já a hepatite D aparece somente junto com a B, na Amazônia, né? E a hepatite E, que ela é mais endêmica na Ásia. Bom, as características, ela geralmente é assintomática, o paciente não apresenta sintomas, possui uma variação de 2 a 6 semanas de sintomas, ou para se manifestar esses sintomas. E alguns sintomas dele podem ser caracterizados pelos mal-estar, a fadiga, febre, dor no fígado, urina escura, parecendo que está sanguinolenta, né? E a pele e os olhos amarelados, como vocês viram lá nas figuras. A prevenção, com a lavagem das mãos, você pode usar o banheiro, o cuidado com seringas contaminadas para não se furar, evitar o contato sexual com contaminados, a vacinação contra a hepatite B e do grupo de risco. Gente, esses cuidados com as seringas também incluem muito quando a gente vai arrumar as unhas, né? Ficar compartilhando aqueles alicates, o vírus pode conter neles e a gente pode se contaminar. A herpes, o vírus da herpes, é muito conhecido também. Ela é uma doença viral recorrente, causada pelo herpes simplex 1 e 2. Geralmente, ele afeta a mucosa da boca e a região genital. O que afeta a mucosa da boca, geralmente, é o tipo de herpes tipo 1 e o 2, que é o mais da região genital, mas ambos podem acontecer nos dois lugares. É uma doença que não tem cura, ela tem apenas controle, embora haja tratamento. Através de tratamento, essa doença ela pode ser controlada. Mas como ela é recorrente, ela pode acontecer reincidivas ao longo dos anos, semanas ou meses. A herpes oral ela é transmitida pelo contato direto da saliva, enquanto a herpes genital é transmitida pelo contato sexual, destacando aí a importância do uso de preservativo, né, durante as relações sexuais. Não só a prevenção da herpes, mas como dentre outras doenças sexuais, doenças sexualmente transmissíveis. Então, após a infecção em ambas as doenças, o vírus ele vem a se multiplicar, produzindo as manchas e as vesículas que vemos. Com a multiplicação desses vírus, eles meio que chegam na derme, na epiderme, por isso surgem as bolhazinhas. E às vezes elas somem e reaparecem sem deixar marcas ou cicatrizes. Essa que é a reincidiva da doença. A doença ela se transmite a partir da explosão dessas vesículas e do contato com o líquido interno dessas vesículas. Não quer dizer que a pessoa ela só venha a transmitir a doença quando ela esteja com a infecção das feridas ativas, não. Ela pode sim ser transmitida mesmo sem as feridas ativas. A cachumba, conhecida popularmente como papeira, né? Aí quando crianças, ela é uma infecção também viral aguda e contagiosa. Ela pode atingir qualquer tipo de glândula nervosa do corpo humano, mas é mais comum afetar as glândulas parótidas, que é essas glândulas aqui, ó, abaixo do queixo, anteriormente, que é próxima à saliva, ou as submandibulares e as sublinguais, próximas ao ouvido, basicamente nessa região aqui. A cachumba também ela é conhecida como papeira, como eu falei, antigamente aí. Ela é uma doença de distribuição universal, de alta morbidade e baixa letalidade, aparecendo sob a forma endêmica ou surtos. É mais comum em crianças no período escolar e em adolescentes, mas também ela pode afetar adultos em qualquer idade. Quem não pegou ainda pode pegar em qualquer idade. Normalmente a cachumba ela tem uma evolução bem benigna, mas em alguns casos raros ela pode apresentar complicações resultando em internações e até mesmo em morte. A poliomielite, ela é muito conhecida como a paralisia infantil, né? É uma doença contagiosa, aguda, causada por um vírus. Ela pode infectar crianças e adultos em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores. A vacinação da polio
é a única forma de prevenção. Todas as crianças menores de 5 anos, elas devem ser vacinadas. Essa doença também, ela pode ser chamada de polio, paralisia infantil, como eu já falei. Ela é contagiosa aguda, causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes. E pode provocar ou não paralisia. Nos casos mais graves, em que acontecem as paralisias musculares, principalmente dos membros inferiores, são os mais atingidos, né? São os membros inferiores e é caracterizada aí pelos casos mais graves. Essa doença ela permanece endêmica em 3 países, no Afeganistão, na Nigéria e Paquistão. Infelizmente, esses casos aí ainda podem ser contactados, ativos aí nesses estados, nesses países, com registro de 12 casos nesses países, nenhum confirmado nas Américas. Como resultado da intensificação da vacinação, no Brasil não há circulação do polivírus selvagem da poliomielite desde a década de 1990. Então, já há muito tempo a gente não tem essa doença aqui na nossa região, graças a Deus. Sendo que é bem caracterizado, né, que a vacina ela é a principal e grande forma de prevenção aí desse vírus, né? Temos aí uma grande importância nessa vacina. A raiva, o vírus da raiva, ela é transmitida em geral pela mordida de um mamífero infectado pelo vírus. Ela ataca o sistema nervoso central e tem baixa alta de mortalidade. Entre os sintomas dos doentes estão a febre, dor de cabeça, mal-estar geral, insônia, ansiedade, paralisia, agitação, hipersalivação, hidrofobia, entre outros sintomas possíveis. Gente, quem já teve a oportunidade de ver um paciente com esses sintomas, depois eu quero que vocês procurem aí na internet, no YouTube. Gente, é muito estranho, muito feio um paciente que chega a esses sintomas. Então, apesar da foto escolhida, é preciso lembrar que mesmo a transmissão sendo possível por morcegos também, esses animais geralmente não atacam humanos. Às vezes acontece, né, da gente ter um contato meio que indireto, porque a gente nunca se ouve falar que um morcego atacou uma pessoa, mas existem casos daqueles contatos diretos, o morcego por acaso veio, bateu aqui em você, é importante você procurar o serviço de saúde e tomar a vacina da raiva como forma de prevenção. A varíola. Há 2 tipos de varíola, a varíola maior, ou apenas varíola, e a varíola menor, que causa os mesmos sintomas, mas muito mais moderados. O período de incubação ele é de cerca de 12 dias. Os sintomas iniciais são semelhantes aos da gripe, como febre, mal-estar geral, mas depois surgem as dores musculares, as gástricas, né, aquelas dores no estômago, e os vômitos violentos. Após a infecção e após esses sintomas, a infecção também ela pode atingir o trato respiratório. Daí, então, o vírus ele vem a se multiplicar nas células e espalhar-se primeiro para os órgãos linfáticos e depois via sanguínea para a pele, onde surgem as pústulas, que são típicas, primeiro na boca e depois nos membros, e em seguida elas são generalizadas para determinados membros. O HPV também é uma doença sexualmente transmissível. A sigla HPV ela corresponde ao conjunto de vírus chamado papilomavírus humano. Os papilomavírus humanos são vírus sexualmente transmissíveis que infectam pele ou mucosa, provocando verrugas ou lesões que podem ser percursoras de câncer. Na maioria dos casos, o vírus ele é eliminado espontaneamente pelo próprio sistema imunológico, pelo próprio sistema de defesa do nosso corpo, sem que a pessoa infectada apresente qualquer sinal ou sintomas. Ou seja, ela pode ser uma doença assintomática. Em algumas pessoas, o vírus ele pode permanecer inativo e se manifestar apenas quando o sistema imunológico estiver fragilizado. Ela pode ser comparada um pouco assim, em relação a esse caso aqui de recidiva com o vírus da herpes. Porque o vírus da herpes, ele às vezes se manifesta quando o sistema imunológico está baixo.
Da mesma forma, o vírus do HPV se manifesta assim, quando o sistema imunológico ele está fragilizado, ele pode caracterizar algum sinal ou sintoma. Estudos mais detalhados são realizados pelas empresas antes de uma vacina ser aprovada para o uso e após a aprovação, consequentemente, a comercialização. São estudos que estão sendo realizados. Avaliações periódicas também são realizadas. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela também analisa regularmente dados sobre a segurança das vacinas, inclusive as contra o HPV, e mantém posição favorável ao uso delas para a prevenção de infecções pelo HPV. Hoje aí já se tem um esquema de vacinação aí para as crianças a partir de 11 anos, né? E a gente tem uma idade que já passou, infelizmente não temos a oportunidade de tomar, até porque não vai servir, né, para o nosso organismo. Isso aqui é uma atividade. No próximo slide também tem outra atividade. Essa atividade aqui, ela é baseada no estudo dos vírus. E a outra atividade é baseada no estudo das bactérias, a qual eu vou apresentar agora. A atividade, ela tem a data de entrega, né, a partir da próxima aula, e eu não tenho prorrogação de entrega, até porque vocês aí estão com o tempo da semana inteira, eu sei que todo mundo trabalha e tal, mas tem que tirar um tempinho aí para a gente reforçar esses estudos. Vamos lá agora para as doenças causadas por bactérias. Para encerrar aqui. Dentre as doenças causadas por bactérias, eu detalhei as principais: a tuberculose, a difteria, a hanseníase, a coqueluche, a pneumonia e a meningite meningocócica. Bom, as bactérias, elas já foram consideradas causadoras de todas as doenças, inclusive todos os tipos de câncer. Mas isso, ele foi um tempo em que a microbiologia, ela dava seus primeiros passos, lá no início. Então, as bactérias, como eu falei no primeiro slide, são seres vivos unicelulares, são constituídos somente por uma célula, e procariontes, isto é, não possui a membrana nuclear envolvendo seu material genético, não possui aquela capa. Algumas bactérias, elas são causadoras de doenças, no entanto, nem todas. Existem as bactérias que possuem uma grande importância ecológica, como as bactérias fixadoras, né, que participam do ciclo de nitrogênio, ou as decompositoras. Algumas bactérias, elas vêm a melhorar a qualidade ambiental, algumas delas se decompõem, liberando assim materiais orgânicos, trazendo nutrientes para o meio ambiente. E algumas também contribuem para o sistema digestório de alguns animais, né? Onde eles fazem a liberação de algumas substâncias que fazem a quebra da celulose. Então, algumas bactérias aí não servem só para causar doenças, não. Tem a sua importância em relação ao meio ambiente. Vou começar aqui com a primeira doença, que é a cólera. Também dizimou milhares no início do século passado e ainda continua assombrando países com condições de saneamento básico e extrema pobreza. Ela é uma doença causada pela bactéria Vibrio cholerae. Ela é conhecida como vibrião colérico. Dentre os principais sintomas, podemos descrever a diarreia, que é a diarreia intensa, com as fezes bem aquosas, esbranquiçadas, e vômito. Elas podem causar desidratação grave. Se o doente ele não receber socorro médico a tempo, ele pode morrer. Por quê? Porque justamente por causa dessas fezes bem aquosas, o paciente ele vem a causar uma desidratação muito acelerada, muito forte, e junta com o vômito, e pode sim causar a morte se não for identificada com pressa e tomadas as devidas providências. Bom, como se dá aqui o ciclo da cólera? Basicamente, ele começa com a ingestão de água ou alimentos contaminados por ele.
Esse ovo, ele é liberado a uma larva dentro do intestino. A larva acontece que ela perfura o intestino, fica na circulação, podendo atingir o coração, os pulmões e o esôfago. Essas vermes, elas têm uma grande associação com o intestino, porque por causa da luz intestinal, ela gosta muito dessa parte aqui do intestino. E daí que se dá a continuação do ciclo, através dessas fezes contaminadas, aí banheiros próximos aí a poços de água, ou pessoas que vai defecar no chão, acaba contaminando as hortas, os alimentos. Então, os ovos eliminados através das fezes do hospedeiro contaminam a água, os alimentos, e daí começa novamente o ciclo através da ingestão. Bom, a transmissão, como eu já falei, é transmitida por água e alimentos contaminados, alimentos crus ou mal cozidos. O vibrião, ele se instala no intestino delgado humano, causando diarreia características, que são as fezes embranquiçadas, como eu falei, e muito líquidas, consequentemente a desidratação, porque diarreia causa desidratação, ainda mais nessa doença aí, onde ocorre uma eliminação bem maior. Além disso, o doente ele sente fortes dores abdominais, é bem característico essas dores, e dores pelo corpo e vômitos. Como eu falei, por conta da forte diarreia, a pessoa ela fica muito desidratada, o que agrava esse caso. Por perder muito líquido, o indivíduo contaminado ele perde também peso rapidamente, ficando com os olhos encovados, aqueles olhos fundos, a pele seca e enrugada devido à desidratação, né? A prevenção ela se dá através de cuidado de higiene e saneamento básico, lavar bem os alimentos, a ingestão de água filtrada, limpinha, água potável. O tratamento. O objetivo do tratamento é através da ingestão de líquidos e suprir aí essa perda de eletrolitos em decorrência da diarreia, muito soro de forma endovenosa. Dependendo da sua composição, você pode perder, você pode ter que tomar líquido por via oral ou por via intravenosa, né, através de soros endovenosos. E o uso de antibióticos, que pode reduzir o tempo da doença, né? E, consequentemente, aí esse período de desidratação por perdas, né, de eletrólitos. Os antibióticos mais usados nesse tratamento incluem a tetraciclina ou a doxiciclina. A tuberculose. A tuberculose, em geral, esta bactéria ela ataca os pulmões, né, causando dores persistentes por meses, tosse persistente por meses e até mesmo anos, quando ela não tratada. A perda de peso, cansaço, febre, em casos mais graves, tosse com eliminação de sangue, aquela tosse sanguinolenta. Hoje, a tuberculose ela é uma doença perfeitamente tratável, com antibióticos que são administrados durante um longo período, e a principal prevenção é a vacina BCG, que ela é administrada no primeiro dia de vida, que é aquela que deixa a marquinha aqui no braço direito. Algum tempo atrás, surgiu aí boatos que quem não tem a marquinha tem que tomar de novo a vacina. E isso não é preciso, viu? Quem já tomou, está tomado. Não precisa tomar mais, porque não tem a marquinha, foi comprovado isso. Bom, como a tuberculose ela é transmitida? Ela ataca basicamente os pulmões, né? O bacilo de Koch, que é essa bactéria causadora, ele afeta principalmente os pulmões. A transmissão ela ocorre por via respiratória, através do espirro, tosse ou fala. E uma pessoa com tuberculose, ela pode infectar em média outras 15 em um ano. E após 15 dias de tratamento, o risco de transmissão ele é muito baixo. Ou seja, após esses 15 dias de tratamento aí, o paciente já não transmite com tanta facilidade essa bactéria a outra pessoa. Os sintomas da tuberculose. É muito conhecido a tosse contínua, né? Aquela tosse persistente por mais de 15 dias. Geralmente é uma tosse seca. A dor torácica, porque como ela é uma doença que afeta os pulmões, aí junta com
com o esforço que o paciente faz para tossir, essa dor torácica incomoda muito, a falta de apetite e emagrecimento, cansaço excessivo e fraqueza, febre baixa, geralmente no período da tarde, né? Aquele estado febril, e palidez. O paciente fica muito pálido, ictérico. O diagnóstico dessa doença e o tratamento. O diagnóstico ele é feito por exames, classicamente com a pesquisa da bactéria presente no escarro do paciente, a realização da radiografia de tórax, onde vai mostrar lá os pulmões afetados pelos vírus, pela bactéria, e entre outras técnicas de biologia molecular, que identificam a presença do DNA do bacilo no material. Entre eles, o teste tuberculínico, ou PPD, né, como conhecido pela sigla, que é um teste cutâneo, que pode mostrar a reação do bacilo na pele. O tratamento ele é feito com antibióticos também, são associados durante meses, dependendo das lesões e da condição física do paciente. O não tratamento ou a interrupção do tratamento pode levar à disseminação pelo organismo e à destruição dos pulmões acometidos. Se não tratar, pode levar até a morte. A hanseníase, uma doença muito conhecida aqui na nossa região. Antigamente ela era conhecida como lepra, né? É causada por uma bactéria conhecida como bacilo de Hans, Mycobacterium leprae. Hoje já não se usa mais esse termo de lepra, isso foi nas antiguidades. Ela é transmitida através do contato direto. A hanseníase ela causa lesões na pele, que atinge também o sistema nervoso, fazendo com que a pessoa ela perca a sensibilidade da região afetada. Sensibilidade ao quê? Sensibilidade à dor, ao tato, à temperatura. Os testes são feitos com esses testes de sensibilidade no ato da dor, né? Até mesmo de temperatura também. Por tal motivo, quando não tratada ou identificada, a pessoa com hanseníase ela pode danificar inadvertidamente as partes lesadas e não sentir. Esses ferimentos eles podem ser bastante graves, levando à perda do tecido e até membros. A hanseníase ela é hoje perfeitamente tratável, assim como as demais doenças que eu já falei, mas nem sempre foi assim. Como eu falei antigamente, não havia tratamento, essas pessoas eram consideradas como leprosas, elas eram internadas em leprosários e aí permaneciam pelo resto das suas vidas lá, isoladas, né? Não há vacinação contra a hanseníase, é a principal forma de prevenir, a principal forma de tratar essa doença é a prevenção e o tratamento dos doentes para evitar mais contágio. A gente pode classificar essas hanseníases como paucibacilar e a multibacilar. A paucibacilar, ela é caracterizada com poucos ou nenhum bacilo nos exames. A paucibacilar geralmente apresenta de 1 a 5 lesões. Ela pode ser caracterizada por lesões na pele também. Geralmente, os testes são feitos em cima dessas lesões, com os testes de sensibilidade, né? Ao calor, ao toque, a perfurações. E a multibacilar, que pode apresentar muitos bacilos, e quando não tratada, ela possui um alto poder de transmissão, né? Essas lesões multibacilar. E elas são mais características, mais agressivas, essas lesões, como vocês podem ver na imagem, e são de até 5 lesões. Então, ela possui um alto poder de transmissão nessa fase multibacilar. Quais são os sintomas da hanseníase? Ele atinge principalmente a pele, né? Como mostrou nas imagens, os nervos periféricos e pode comprometer também os olhos, nariz e outras mucosas e órgãos. Quem já teve a oportunidade de ver um paciente portador de hanseníase, observa-se que os membros pendiculares, como mostra aqui as imagens, eles são meio que atrofiados. Por quê? Porque essa doença é uma doença que atinge os nervos periféricos e, consequentemente, atrofiam os nervos. Tanto que quando o paciente vem a ter uma perda de membro, geralmente são esses membros pendiculares, né? Como dedos, orelhas, esses membros mais moles. O aparecimento de manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou pardas com alteração de sensibilidade, como eu falei lá, os testes que são feitos no Sistema Único de Saúde,
são em cima dessas manchas esbranquiçadas. Elas podem aparecer caroços também ou inchaços nas partes mais frias do corpo, como as orelhas, mãos e cotovelos, essas partezinhas mais cartilaginosas. Como se adquirir a hanseníase? Ela é uma doença adquirida através da transmissão do bacilo, né? Contato prolongado com a pessoa com a forma infectante da doença multibacilar, que é aquela com muitos bacilos, como eu falei, que ela tem maior chance de transmissão, e é expulsa pelas vias respiratórias, pele e saliva, ou seja, falou, o bacilo está no ar, pode sim adquirir a doença. Bom, continuando ainda explicando sobre a forma de transmissão, a hanseníase, ela não se transmite como? Por meio de copos e pratos e talheres, ela não se transmite dessa forma. Através de assentos, como cadeiras e bancos, apertos de mão, abraço, beijo e contágios rápidos em transportes coletivos ou serviços de saúde. Picada de inseto, relação sexual, aleitamento materno, doação de sangue, herança genética ou congênita pela gravidez. Não, a doença é transmitida através da liberação dos bacilos, a fala, saliva. A profilaxia, devemos fazer o diagnóstico precoce dessa doença, o exame precoce dos contatos intradomiciliares, tem casos dessa doença dentro do ambiente familiar ou próximos, as técnicas de prevenção de incapacidades, como ela é uma doença que afeta o sistema nervoso, às vezes o paciente ele não consegue pegar em certos objetos com tanta confiança e acaba que caindo, então a gente avalia muito essas técnicas aí de incapacidades. E como eu falei, o diagnóstico precoce, as manchas, né, pelo corpo e os testes que são feitos na unidade básica de saúde, através de perfurações da mancha, coloca também a quintura para avaliar a sensibilidade e o uso da BCG, né, que é uma vacina, aquela que deixa a marquinha no braço, como eu já falei, ela é administrada ao nascer. Bom, o tratamento ele é específico o tratamento específico da hanseníase, ele é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e preconizado pelo Ministério da Saúde também no Brasil, que é a poliquimioterapia. Ele é um tratamento oferecido pelo SUS, né, nas unidades básicas de saúde. Essa poliquimioterapia, ela é realizada através de uma associação de medicamentos como a rifampicina, daptazona e a clofazimina, na apresentação de blister, que é a forma como ela vem fabricada, porque eu vou explicar no próximo slide. O primeiro comprimido ele é tomado sob supervisão da enfermagem. Eu vou explicar no próximo slide. Então, a apresentação é essa que ele fala na forma de blister. Vocês vão conhecer a cartela. Essa associação ela diminui a resistência medicamentosa do bacilo, que ocorre com frequência quando se utiliza apenas um medicamento, impossibilitando a doença da cura. Então, a partir do momento que o paciente inicia o tratamento, que ele ingere o primeiro comprimido, ele já não transmite mais a doença. Ou essa transmissão ela diminui cerca de 90% a 98%. Então, ela é administrada através do esquema padrão, de acordo com a classificação operacional do doente, que é como eu falei no slide anterior, que é a classificação de paucibacilar e multibacilar. Os medicamentos, eles são seguros e eficazes. O paciente ele deve tomar a primeira dose mensal supervisionada pelo profissional de saúde e as demais são auto-administradas. Ainda no início do tratamento, a doença ela deixa de ser transmitida, como eu falei, através da ingestão do primeiro comprimido. Está aqui a cartela, a apresentação de blister. Essa primeira fileira aqui, onde está a daptazona, 50 miligramas, e a clofazimina e a rifampicina são as doses mensais, que são as doses supervisionadas. O paciente toma na supervisão do profissional de saúde, que é um enfermeiro. E a medicação diária,
que é essa parte de baixo da cartela onde tem mais comprimidos, ela é auto-administrada. O paciente já toma em casa, sozinho, não precisa da supervisão do profissional de enfermagem. Bom, a leptospirose. A leptospirose ela é uma doença infecciosa febril aguda que resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos infectados pela bactéria Leptospira. Sua penetração ocorre através da pele com lesões, também através da pele íntegra, aquelas sem lesões, imersas por longos períodos em água contaminada ou através de mucosas, como o olho, entendeu? A boca. O período de incubação, ou seja, o tempo entre a infecção da doença até o momento que a pessoa leva para manifestar os sintomas. Ela pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ele ocorre entre 7 e 14 dias após a exposição a situações de risco. As manifestações clínicas elas variam desde formas assintomáticas, sem nenhum sintomas, e subclínicas, até quadros mais graves, ou seja, sem sintomas pouco graves e os quadros mais graves. E associados a manifestações fulminantes, aquelas manifestações inesperadas. São divididas em duas fases, que é a fase precoce e a fase tardia. A fase precoce, ela se caracteriza por alguns sintomas como febre, dor de cabeça, dor muscular, náuseas, vômitos. Já a fase tardia, ela apresenta os sintomas mais graves, já inclui a insuficiência renal e, consequentemente, o comprometimento pulmonar, que é caracterizado por essa fase tardia. A transmissão ela é pela urina dos animais infectados pela bactéria, que são os roedores, os ratos, suínos, caninos e bovinos. A infecção humana ela resulta na exposição direta ou indireta à urina de animais infectados. O micro-organismo ele penetra na pele com as lesões e em água contaminada através das mucosas. A transmissão entre humanos ela é rara, mas é sempre bom evitar deixar crianças em tempos de chuva, tomar banho nessas águas que correm. Essas águas elas podem estar contaminadas com leptospirose. Então a gente nunca se sabe, apesar de ser uma contaminação rara, mas nunca se sabe se essas águas podem estar contaminadas, porque a gente não sabe a origem que elas vêm, as correntes. O diagnóstico. Na primeira semana, que é a fase precoce, como eu falei, as leptospiras elas podem ser encontradas no sangue. Na fase tardia, as leptospiras elas podem ser encontradas na urina. E os testes mais utilizados são o ELISA, teste ELISA, que é um teste rápido. Ele avalia o IgM, que é caracterizado pela infecção numa fase mais ativa, e a técnica de microaglutinação, que são amostras, né, realizadas aí na fase mais aguda da doença. A difteria. A difteria, ela também é conhecida como croup, ela é causada pela bactéria chamada bacilo diftérico. Ela é uma doença que acomete principalmente crianças. Os bacilos transmissores diftéricos, eles colonizam principalmente a garganta e formam uma membrana branca, ou seja, umas placas brancas na garganta, que causa dor, febre, dificuldade para falar e engolir. Em casos mais graves, pode causar até dificuldade de respiração, né? A prevenção ela é feita por vacinação, que é a vacina conhecida como a tríplice, né? Ela combate a bactéria diftérica, o tétano e a coqueluche, chama tríplice. Ela vai combater essas 3 doenças. A transmissão, ela ocorre basicamente por meio da tosse, espirro ou por lesões da pele, ou seja, a bactéria da difteria ela é transmitida pelo contato direto da pessoa doente ou portadores com pessoa suscetível à doença, por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou ao falar. Então, as pessoas suscetíveis a essa doença aí pode ser acometidas com mais facilidade. O período de incubação da difteria, ou seja, o tempo em que os sintomas eles começam a surgir, ele é em geral de 1 a 6 dias, podendo ser menos ou mais, né? Pode ser até mais. Já o período de transmissibilidade da doença, ela dura em média
até 2 semanas após o início dos sintomas. Qual a forma de prevenção da difteria? É a vacinação, que é uma maneira única e efetiva de prevenção, pois a doença em geral ela não confere imunidade permanente, devendo o doente continuar seu esquema de vacinação após a alta hospitalar, ou após o vencimento dessa vacina. Importante estar verificando sempre o cartão de vacina e colocar em dias. As crianças na idade pré-escolar, elas são os grupos que são mais susceptíveis quando não imunizados previamente com o esquema básico da vacina. A meningite também muito conhecida por nós, ele é um nome comum para a inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem e protegem o sistema nervoso central, aqui atrás. A meningite mais perigosa é causada pela bactéria, né, que é conhecida como meningococo, a meningite meningocócica. Inicialmente, essa bactéria ela causa uma febre alta, vômitos e rigidez dos músculos e da nuca. Essa rigidez, como você sabe, o paciente acometido pela essa meningite meningocócica, ele não consegue fazer esse movimento aqui, ó. Por quê? Porque a nuca fica muito rígida, o queixo não topa aqui, causa muita dor. Talvez você lembre de alguma ocasião em que o seu pediatra, ao te examinar, empurrou sua cabeça para que encostasse o queixo no peito, pois alguém com meningite não consegue fazer isso, como eu falei, não consegue encostar seu queixo aqui, ó, de forma alguma, causa muita dor. Caso não seja tratada, a meningite ela pode atingir os órgãos do sistema nervoso, vindo assim, danificando, podendo levar à morte. E por tal motivo, uma vez diagnosticado com essa meningite, o paciente é rapidamente hospitalizado. Essa doença ela pode ser transmitida basicamente através do contato entre uma pessoa doente ou portadora da bactéria, mesmo que assintomática ou outra pessoa susceptível. Essa doença ela pode ser transmitida pela saliva, secreções respiratórias, pela fala, pelo beijo, aglomerações, ambientes fechados. São fatores que facilitam a transmissão das meninges. Gente, essa transmissão geralmente ela é muito rápida, né? E podendo até causar lesões que ficam determinado tempo de vida aí no ser humano. Os sintomas: febre alta e calafrios, alterações do estado mental, náuseas e vômitos, áreas roxas como machucados, púrpura, né? Parecem hematomas, erupções e pontos vermelhos, que são as petecas, tipo a dengue, aquelas petecas, sensibilidade à luz, a pessoa tem uma fotofobia, quando a luz bate, ela possui uma certa sensibilidade, dor de cabeça muito forte e, como falei, a rigidez da nuca, que é o meningismo. Como eu falei, essa doença ela pode causar sequelas para a vida inteira. Entre elas podemos destacar as amputações dos membros, a surdez, a perda de memória, a incontinência urinária, problema dos rins, perda de visão e dificuldade de aprendizagem. É uma doença muito grave, ela tem uma contaminação muito rápida e podendo deixar essas sequelas aí no paciente. O diagnóstico ele pode ser feito através da punção lombar, né? Onde é introduzida uma agulha aí, um procedimento um pouco invasivo, e ele vai ser feito uma investigação aí desse material aí da punção. O sinal de Kern, que é no esticar das pernas, é uma certa rigidez, e o sinal de Brudzinski do pescoço, que é quando o médico vem e empurra a sua cabeça para ver se seu pescoço está rígido, se você não consegue encostar ele aqui. O tratamento para a meningite bacteriana ele deve ser feito no hospital, com injeção de antibióticos, como a vancomicina, oxacilina, ampicilina ou gentamicina, até que a infecção diminua. Um antibiótico bastante usado também esqueci o nome, eu vou lembrar para vocês no final. Até mais usado do que esses aqui que estão citados. O indivíduo em tratamento para meningite bacteriana ele pode ficar internado em isolamento nos períodos de 7 dias e voltar para casa após 28 dias. O tétano.
Ela é uma doença causada pela bactéria Clostridium tetani, uma bactéria anaeróbica obrigatória, e vive em microambientes desprovidos de oxigênio, como entre partículas de ferrugem. Por isso, a contaminação do Clostridium tetani ele se dá por ferimentos profundos com ferrugens contaminadas. Então, esses ferimentos profundos, eles atacam a pele ou através do cordão umbilical também, quando se vai cortar o cordão umbilical através desses instrumentos não esterilizados. Os sintomas iniciais do tétano eles são desde a dor de cabeça e febre. Posteriormente, o doente ele passa a ter contrações musculares involuntárias. Ele não sente, ele não programa essas contrações musculares, não controla, elas são involuntárias. A rigidez da nuca e da mandíbula, juntamente. Quando não tratado, o tétano ele pode atingir também a musculatura involuntária, levando à morte por asfixia. E o tratamento é feito através de soro antitetânico, em caso de ferimento suspeito, que inviabiliza essa toxina botulínica, né, que é produzida pela bactéria, e a prevenção através da vacinação. Temos aí disponível no nosso calendário vacinal a vacina contra o tétano. Bom, esse aqui é um sinal de epistótono, que é uma postura muito comum no tétano, como eu falei aqui, que ele causa contrações musculares involuntárias, daí o paciente ele começa a ter umas posições meio que estranhas, que é essa da imagem aí, é chamada de epistótono. É muito comum no tétano essa posição aí que o paciente faz, isso é de forma involuntária. O tratamento, os princípios básicos do tratamento do tétano são basicamente a sedação do paciente, são utilizadas medicações sedativas, a neutralização da toxina botulínica, como eu falei aqui nesse slide, a eliminação do Clostridium tetani, do foco da infecção, e o debridamento do foco infeccioso. Debridamento que é aquela, tipo uma raspagem no local da contaminação, onde houve a perfuração, é feito um debridamento, a retirada daquela carne, e as medidas gerais de suporte no ambiente hospitalar, né? Desde a sua internação até o decorrer do tratamento. Bom, a porta de entrada do tétano neonatal a via é o cordão umbilical. O período de incubação da doença desde o primeiro, observa-se que o bebê ele tem dificuldades, incapacidade de sugar. Em seguida, ocorre a rigidez e espasmos generalizados dos músculos, as contrações dos músculos involuntários, podendo causar parada respiratória. E só a partir da 4ª semana, os espasmos eles vêm a diminuir, que já se iniciou o tratamento. Enquanto os braços do bebê eles se flexionam junto ao tórax de punhos cerrados, que acho que vem se caracterizar com aquela posição lá da imagem. Os membros inferiores eles continuam estendidos. Os lábios eles se contraem e os olhos permanecem fechados. Vou mostrar nessa figura aí. Para esse autor aqui, o diagnóstico do tétano neonatal ele é puramente clínico, com manifestações súbitas dos sintomas, é muito característico. Eles são expostos a partir do 3º dia e são mais frequentes do 6º ao 8º dia. E deu origem ao popular nome da enfermidade como mal dos 7 dias. A gonorreia, gente. A gonorreia ela é uma doença sexualmente transmissível, também conhecida por blenorragia. Ela é uma doença causada pela bactéria conhecida como gonococo, Escherichia gonorrhoeae. Ela é transmitida pelo contato sexual. A bactéria ela causa dor, ardência e produção de pus ao urinar. Sai pus mesmo na urina. No ato ali da micção, é bem visível a saída desse pus juntamente com a urina. Mas é mais perceptível o pus do que a própria urina, tanto em homens quanto em mulheres. E a prevenção ela se dá com o uso de preservativo mesmo. Vamos aqui, os sinais e sintomas da gonorreia na mulher e no homem. Na mulher, ela pode se caracterizar por dor abdominal, dor durante a relação sexual, corrimento vaginal ou sangramento. Já no homem, ele pode atacar os rins, infectando a bexiga, infectando também na uretra, consequentemente na micção, na saída do xixi,
vai aparecer o pus. A sensação de queimação e ardência ao urinar, porque assim que os rins estão infectados, consequentemente a uretra vai sentir essa queimação e ardência. A inflamação no pênis, testículos inchados e a descarga e corrimento no pênis. Ó, como eu falei aqui anteriormente, sai pus mesmo pela uretra, como mostra aqui a imagem, é muito característico. Em casos mais graves, ela pode passar para o olho também, ó, como mostra a imagem, fica um olho bem avermelhado e a saída de pus também é visível, em casos mais graves. A sífilis, ela também é uma doença sexualmente transmissível, causada pela bactéria Treponema pallidum. Como dito, ela é transmitida por contato sexual, mas ela pode também ser transmitida de mãe para filho de forma congênita durante a gestação. A bactéria ela consegue atravessar a placenta inicialmente, né? E a causa e o aparecimento de feridas indolores com as bordas endurecidas próximas aos órgãos sexuais. Gente, esses sintomas, eles nem sempre aparecem. Ela pode ser uma doença assintomática, entendeu? E eu trabalho na maternidade e eu lido muito com esse tipo de doença aí, né? Porque as mães, mesmo fazendo tratamento durante a gestação, após o parto, como ela é uma doença congênita, ela ainda pode se apresentar na própria mãe. E como ela é congênita, ela, maioria das vezes, ela, mesmo tratando durante a gestação, ela pode ser transmitida para o bebê, né? Isso, às vezes, é assunto até de separação entre os casais, porque não se sabe quem passou para quem. Às vezes, antes da gestação, ela não tinha, e depois da gestação apareceu. É uma doença muito complicada. Essas feridas, geralmente, elas somem inesperadamente, mesmo sem tratamento algum. E, apesar disso, a pessoa ela não está curada. E, caso não seja tratada, a doença ela pode comprometer outros órgãos, inclusive o sistema nervoso, causando paralisia e morte. Não só essas comprometimentos também, da forma congênita, ela pode causar esses comprometimentos no bebê. E a transmissão, assim como entre outras DSTs, é feita com a utilização de preservativo durante qualquer tipo de relação sexual. Eu não coloquei aqui o tratamento, mas o tratamento ele é feito pela medicação muito conhecida como a benzetacil, né? A paciente toma uma dose em cada nádega. Geralmente são 3 doses. A cada 7 dias ela toma uma dose em cada nádega. O parceiro também precisa tomar, porque se só a mulher tratar e o homem não tratar, ela vai voltar de novo a doença e vai, com certeza, em outra gravidez, passar para o bebê. O tratamento do bebê, ele é realizado dentro do ambiente hospitalar, não é realizado em casa, porque o bebê ele necessita tomar medicação endovenosa, que é a penicilina cristalina. São tomadas doses diárias de penicilina cristalina endovenosa, a cada 12 horas ou a cada 8 horas. Assim como a bezetacil, a penicilina cristalina também ela dói muito durante a sua administração. Então, os bebezinhos meio que sofrem aí com esse tratamento juntamente com os pais. A febre tifoide, ela é uma doença causada pela bactéria Salmonella typhi. A bactéria ela é transmitida por água e alimentos contaminados. Eu já peguei essa febre tifoide aí, é ruim demais. Ela é caracterizada por febre muito alta, às vezes até 40 graus de febre, úlceras no intestino, dores abdominais e diarreia. Apresenta também muito cefaleia, uma dor de cabeça insuportável, muito forte. Ela também é conhecida como febre gastrótica, tifo abdominal, febre remitente infantil, febre lenta. E a febre tifoide, ela não sinuciosa, ela progride em 4 estados individuais, cada um com a duração de aproximadamente 1 semana. Um sintoma característico da febre tifoide é uma febre lentamente progressiva, como eu falei, a cerca de até 40 graus Celsius. A gastroenterite, né, que é incômodo no sistema gástrico, a inflamação, a transpiração profunda, aquele suor frio, como a gente chama, e às vezes a erupção cutânea também é observada em casos mais graves. Diarreia e constipação pode ocorrer. Nem sempre
uma pessoa cometida pela esse tipo de bactéria salmonela, ela vai apresentar diarreia, mas ao contrário também, pode apresentar constipação. No terceiro estágio, a febre ela se torna muito alta e a desidratação ocorre. Porém, pode ocorrer também complicações fatais, como sangramento interno e hemorragia intestinal, que pode ser caracterizado por essa diarreia aí. Um curso de antibióticos é prescrito para a febre. A melhora na condição do paciente ela é observada após 1 a 2 dias do uso de antibióticos e uma recuperação completa ela é possível após 7 a 10 dias. A febre ela pode se espalhar por maus hábitos de higiene e condições de saneamento público e às vezes também por insetos voadores alimentados com fezes. Esse tipo de bactéria ela gosta muito de alimentos que tem a base de leite, maionese, esses produtos, essas massas que são feitas com leite, com queijo, iogurte, entendeu? Se não forem bem conservadas, bem feitas, elas podem vir contaminadas com a salmonela, né? As campanhas de educação pública que encorajam as pessoas a lavar as mãos após a defecação e antes de manipular alimentos são um componente importante na disseminação da doença. Não só os alimentos contaminados, mas as nossas mãos também podem levar a essa contaminação. Por isso é de grande importância aí a lavagem das mãos após a defecação. O botulismo. O botulismo ela é uma doença causada pela bactéria Clostridium botulinum. Ela é transmitida por alimentos contaminados também. A bactéria ela produz uma toxina que atinge o sistema nervoso e provoca tremores, vômitos e fraqueza muscular, que aumenta progressivamente. Essa fraqueza nos músculos ela pode levar à paralisia e, consequentemente, à parada respiratória e o óbito. Então, gente, para evitar isso é necessário tratamento hospitalar, não é tratamento domiciliar. Por tais motivos, é muito importante evitar consumir alimentos com cheiro estranho, expostos durante muito tempo. É bom evitar também a ingestão de alimentos enlatados que estejam amassados, porque a bactéria ela consegue sobreviver também dentro dessas embalagens de alimentos enlatados. Portanto, não se deve consumir alimentos em que a embalagem esteja em mau estado de conservação ou estufados. Não consuma esse tipo de alimentos. Vamos evitar. Bom, como falei, o patogênico é o Clostridium botulinum. É uma intoxicação alimentar específica originada dessa bactéria. Ela resulta na ingestão e absorção pela mucosa digestiva da toxina. Essa imagem aqui ampliada representa bem a bactéria que causa o botulismo. Olha ela em forma de bastões, né? Como eu falei lá no início das aulas. Os sintomas, eles se caracterizam a aversão à luz, vômitos e secura na boca e garganta, dificuldade para engolir, paralisia respiratória, paralisia muscular, progressiva, constipação intestinal e retenção de urina. O diagnóstico ele é feito pela avaliação dos sintomas e sinais, né, que é a anamnese, ali a avaliação geral do paciente, através da coleta de informações segundo o paciente e através de exames laboratoriais. O tratamento através de soro, que é o soro antibotulínico, é basicamente eficiente nos primeiros estágios da doença. Então, o tratamento é basicamente o uso do soro. A peste. A peste bubônica, como é conhecida, é outra doença potencialmente fatal causada por bactérias. As bactérias que causam a peste, elas são a peste de grande variedade. Os diferentes tipos de peste bubônica incluem a forma comum, que vem a se espalhar por certos ratos e pulgas. A sepse, que é a infecção generalizada, que é uma forma da doença quando o sangue infectado com a bactéria. Essa sepse ela se caracteriza por essa infecção já no sangue, bem generalizada. Essa peste bubônica ela refere-se a uma condição quando a bactéria infecta os pulmões e a forma mais ofensiva ela é chamada de forma abortiva. A febre persiste por um tempo antes de dormir e o período de incubação dessa doença para as infecções que ameaçam a vida varia de 2 a 7 dias. Temos aqui também as infecções de pele que são bem conhecidas, algumas,
a celulite, que causa uma infecção dolorosa e vermelha, que não é essa celulite comum, que a gente tem mulheres, não. Causa uma infecção dolorosa e vermelha, que geralmente é quente. A celulite ela ocorre com maior frequência nas pernas, mas pode aparecer em qualquer parte do corpo. Quando eu passar os lados, vocês vão ver essa imagem aí da celulite. Ela é caracterizada geralmente mesmo como uma pele lisa, brilhosa, avermelhada e quente, que nós chamamos de rubor e calor. A foliculite ela é uma infecção dos folículos pilosos que causam derrames inchaços e vermelhos que parecem espinhas. Parecem aquelas espinhas secas que geralmente tem muito na parte das costas, onde você passa a unha assim e ela sai com facilidade, chamado de foliculite. Associações inadequadas ou banheiras de hidromassagem podem abrigar bactérias que causam foliculite. Os bancos e assentos de moto também, que é muito quente, pode causar o aparecimento aí dessa foliculite. O impetigo, né, que é muito conhecido também, ele provoca úlceras nas feridas, geralmente em crianças em idade pré-escolar. A forma bolhosa de impetigo ele provoca grandes bolhas, enquanto a forma não bolha ela tem uma aparência amarela e de crosta. E as fervuras, que são as infecções profundas da pele que cometem nos folículos pilosos, são os folículos mais intradérmicos. As fervuras elas são firmes, vermelhas, fracos tendões, que progride até o pó se acumular por baixo da pele. Como eu falei, por baixo da pele ficam lá nos folículos pilosos, é uma coisa mais dentro da pele. Aqui, ó, as imagens mostram aqui a celulite, o impetigo e as fervuras. Não tem uma setinha aqui, mas aqui esse do cantinho superior à direita é a erisipela, ela é bem vermelha. Esse outro primeiro de cima é a celulite, o impetigo é esse mais de baixo. E a foliculite é esse mais das pernas, que parecem espinhas. Bom, os antibióticos contra esses tipos de infecções bacterianas. Um dos pontos altos da medicina moderna tem sido a luta contra essas infecções bacterianas, né? Uma ferramenta vital e poderosíssima para impedir aí essa luta aí contra a infecção bacteriana, que vem salvando a vida de milhares de pessoas em todo o mundo, foi o desenvolvimento de antibióticos desde a década de 1940. Devido à sua potência, os antibióticos foram amplamente utilizados e, infelizmente, às vezes eram mal utilizados, como até hoje né, gente? A gente vê pessoas que se automedicam, vai lá apresentando, por exemplo, desde uma simples infecção de garganta, aí eu vou ali na farmácia, vou comprar lá um antibiótico. Não sabe nem que infecção é essa de garganta, vou comprar qualquer antibiótico que não seja específico, o que é que vai acontecer? O meu organismo, ele vai criar uma resistência àquele antibiótico. Aí, um antibiótico que era para servir, já não vai servir mais, porque eu tomei o antibiótico errado e meu organismo já está resistente a essa ação desse certo tipo de antibiótico. Então, infelizmente, eles são mal utilizados. E como resultado, começaram a surgir sucos de bactérias resistentes, como eu falei, que ameaçam a saúde e o bem-estar da humanidade. Portanto, representa um desafio para os médicos e pesquisadores. Aqui é outra atividade referente às bactérias, aquela outra lá é voltada para os vírus. Eu quero que vocês façam as duas. Não é nada demais, não é nada difícil, é tudo que eu falei e que está na apostila disponível na Xerox. A data para entregar a mesma, sem prorrogação da entrega. Gente, qualquer dúvida, como eu falei, vocês anotam e me repassem no decorrer das aulas. Eu vou encerrar aqui a aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham servido para o aprendizado de vocês. Deixa eu voltar aqui para mim. Tchau e até
e até a nossa próxima aula.